Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do ICS em Foco, o magazine informativo do Instituto de Comunicação Social. Esta apresentação é feita a partir da cidade da Beira, província central de Sofala. Iniciamos a nossa maratona informativa escalando desta forma a província de Gaza. Para apoiar as famílias vítimas das cheias e inundações que assolaram a província, a União Europeia disponibiliza 90 toneladas de kits de emergência, dentre os quais medicamentos para o tratamento da malária e material de higiene, particularmente para mulheres e crianças. O embaixador da União Europeia em Moçambique afirma que o organismo está a mobilizar dispositivos para a gestão do risco de infecção de água, assim como para a reconstrução de infraestruturas após calamidades. Queria destacar que a União Europeia mobilizou 70 milhões de meticais para material de emergência, seja material para a higiene, para shelter, não é? Para acomodar deslocados, todos os que é necessário nessa fase da resposta. E chegou também um primeiro avião alguns dias atrás. Entregamos simbolicamente o conteúdo desse avião, 90 toneladas de kits de apoio de emergência à população. Países como Portugal, Itália, França, Espanha, Alemanha, outros, Irlanda, aqui presentes, estão a mobilizar dispositivos, por exemplo, na gestão da água. Estamos a mobilizar, a monitorar, em particular, o risco de infecções ligadas à gestão da água. A governadora de Gaza, Margarida Mapanzene, diz que o ato significa um reforço na área de saúde, considerando que, devido às chuvas e cheias, há registro do aumento de mosquitos vetores da malária. Esses kits que recebemos da União Europeia são kits de saúde que vão ajudar bastante a nossa população. Temos aqui kits para malária, entre outras doenças. Este é um momento muito fértil para a malária porque, por conta das chuvas e cheias, temos muito capim e esse capim incuba aos mosquitos que são causadores da malária. Queremos agradecer não só esses kits da saúde, temos estado a receber apoios pela parte da União Europeia de diversos produtos e também kits escolares. Recebemos kits escolares de saúde, entre outros produtos, e que queremos, em nome da população da província de Gaza, agradecer esse gesto de solidariedade. A União Europeia em Moçambique garante que nos próximos dias chegarão no país aeronaves com mais produtos diversos no âmbito da resposta à emergência. No distrito de Marraquém, província de Maputo, mais de 1.000 hectares de culturas diversas foram destruídas pelas inundações, deixando produtores numa situação de carência alimentar. Segundo a administradora do distrito de Marraquém, Teresa Mauai, toda a zona baixa do Incomate foi severamente afetada. Já está a sentir o impacto das cheias. Se for ao mercado, não apanha alface, não apanha pimento, cenoura. Nós dávamos cenoura à cidade de Maputo, mas agora não temos nada. Então estamos numa situação de gerir aquilo que são os centros de acomodação e pensarmos no amanhã, sementes, ver a área onde nós vamos acomodar essas populações, principalmente aqueles que estão nas zonas mais críticas, serão os primeiros a ter prioridade para que não voltamos a ter essas situações. O agricultor Fernando Mavota, da localidade de Ojane, fala dos prejuízos causados pelas inundações na sua área de trabalho. Perdemos este ano aproximadamente lá para 78 hectares de diversos produtos, principalmente arroz. Perdemos muito. 78 hectares foi embora, que estava tudo lançado. Tinha arroz e já tínhamos começado a lançar outras já estavam a colher e foi embora.
A esposa do governador da província de Maputo, Olinda Tuli, visitou um dos centros de acolhimento para prestar apoio com a ajuda de parceiros. Numa primeira fase, trabalhávamos com os parceiros para trazer produtos alimentares, gêneros de limpeza, mas temos um plano de trabalhar com os nossos parceiros de acordo com as necessidades pós as cheias. Nós angariamos alguma ajuda que era para poder apoiar esta população que está a passar por um momento difícil, como todos nós sabemos. O distrito de Marraquene conta com 3.300 pessoas distribuídas em 9 centros de acolhimento. O governo pretende acelerar o processo de programa de transformação de furos com grandes caudais em mini-sistemas de abastecimento de água potável. A iniciativa visa melhorar o acesso para a população ao precioso líquido. A garantia foi avançada pelo diretor provincial de Obras Públicas na Zambésia, Fernando Maingue, a quando da entrega do sistema de abastecimento à população de Mipinha, no distrito de Murumbala. A edificação da infraestrutura custou ao orçamento do Estado mais de 9 milhões de meticais. No distrito de Murumbala, com diferentes financiamentos, também estamos a fazer um sistema em SAB. É um sistema de uma dimensão do nível 2, mas que também vai acrescentar, como disse excelentíssimo aqui o administrador, a taxa de cobertura da bacia de água do distrito de Murumbala. Vamos ter que continuar a transformar furos com grandes caudais em mini-sistema, passando a abastecer de 300, 600 pessoas para muito mais pessoas, para que rapidamente possamos colmatar a situação em que nos encontramos na componente abastecimento de água. O administrador do distrito de Murumbala, João Nhambessa, disse por sua vez que com a infraestrutura o distrito registrou em 2025 um aumento da taxa de cobertura de água na ordem de 5%. Com este sistema de abastecimento de água no nosso distrito, onde a nossa cobertura é de 60%, de acordo com o nosso programa de desenvolvimento, a contar com mais esse sistema, então temos a previsão de que nos últimos cálculos que vamos fazer ao fechar do ano, passaremos de 60% para 65% de cobertura de abastecimento de água no distrito de Murumbala. Frederico Amerco é um dos beneficiários que enalteceu ações do governo que culminaram com o termo do ciclo de sofrimento que a população enfrentava para ceder água potável mais perto de casa. A vantagem é porque eu não ando uma distância longa como há muito tempo, por agora estou a tirar em casa. Para mim tenho muita vantagem. Lavar com ele roupa, tá ver, por cozinhar com ele, tá ver, por se beber. Para mim, estou muito feliz. Toda a pessoa já está à vontade, estou com alegria. Refira-se que a taxa de cobertura de abastecimento de água na Zambésia é de 45%. Alunos afetados pelas cheias e inundações na província de Gaza recebem material escolar do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, para garantir o arranque do ano letivo. Com previsão de alcançar mais de 35 mil alunos, o material ora entregue é constituído por 18 mil kits para alunos, 250 para escolas e 250 para atividades recreativas. O UNICEF garantiu ainda que vai continuar a prestar assistência às crianças afetadas na educação informal até a retoma às aulas, bem como apoiar na reabilitação das infraestruturas escolares afetadas pelas cheias e inundações, de modo que estejam preparadas para a abertura do ano letivo. Essa forma de educação informal é essencial para assegurar que essas crianças que já foram muito afetadas, foram traumatizadas para o evento das cheias, podem ser preparadas para entrar nas escolas e ter acesso a um bocado da educação, mas também da proteção. Durante
Daqui os dia 20 vamos assegurar essas atividades de educação informal e depois do dia 20 vamos continuar a apoiar a Direção Provincial da Educação para fazer em que as escolas sejam preparadas para a abertura do ano letivo. Segundo a governadora de Gaza, o material vai aliviar as necessidades da comunidade escolar, sobretudo nos centros de acomodação, até o início do ano letivo. Este material veio no momento certo e que de fato vai aliviar aquilo que é o sofrimento ou as necessidades da nossa comunidade escolar. Quer dizer que neste momento as crianças vão ter uma ocupação, os professores também, no sentido de não esquecer, porque a abertura do ano letivo era para ter sido no dia 30, não foi possível por conta das cheias. Mas um mês as crianças podem ficar numa situação de não saber se de fato este ano haverá aulas ou não. Então este movimento que vai se fazer dos professores, tentar ocupar as nossas crianças, vai ser um momento ideal para que essas crianças voltem à escola sem algo esquecido naquilo que é a matéria que tiveram no ano letivo de 2025. Até o momento estão inundadas, sitiadas e outras a servirem de centros de acomodação 200 escolas, afetando cerca de 100.000 crianças e 3.000 professores. Escalamos norte de Moçambique. Na província de Cabo Delgado, famílias vivendo em situação de vulnerabilidade beneficiaram de produtos alimentares, cadeiras de rodas e chapas de zinco. A ação levada a cabo pelo gabinete da esposa do governador e parceiros visa suprir as dificuldades enfrentadas no dia a dia por aquele grupo social. Uma é do posto administrativo de Mate, no distrito de Kisanga, que enfrenta dificuldades para o seu sustento. A situação desta família veio agravar-se ainda mais quando, recentemente, uma mãe deu luz a trigêmeos, deixando-a sem capacidades para garantir a alimentação dos recém-nascidos. A outra vive com uma criança com deficiência e já vinha necessitando de uma cadeira de rodas para facilitar a deslocação do menor. Igualmente, Horácio Moembe, um adulto com mesmos problemas que vive no bairro de Muxara, na cidade de Pemba, não só vinha necessitando da cadeira de roda, mas de igual modo, material de construção para reconstruir a sua casa destruída pelo ciclone Chido em dezembro de 2024. A esposa do governador de Cabo Delgado, Edna Tawabo, disse que o gesto contou com o apoio de parceiros. Oferecemos cadeiras de rodas a duas crianças deficientes e a um adulto. Demos também cestas básicas compostas por arroz, óleo, sabão, açúcar, feijão, entre outros produtos. E também demos 20 chapas de zinco a duas das famílias. Vamos também criar condições para que eles possam desenvolver algum negócio que lhes sirva de sustento. Os beneficiários agradeceram o apoio canalizado pela esposa do governador da província de Cabo Delgado. Nikishukuru kwa mama yule mara president kaloko medetuya ni marume ya wala mandara la mike hotepo shukuru la ka ora lelo nduku are hatwala kana unela sana kala asomaka na unela chela asoma. Estou agradecido porque estou sofrendo muito quando chove, porque o ciclone Chido destruiu toda a casa. Esse 20 chapa, pelo menos, vai diminuir a minha dificuldade. O apoio prestado pela esposa do governador surge em resposta a um pedido manifestado pelas famílias beneficiárias. Durante o pico das inundações na cidade de Xai-Xai, província de Gaza, algumas pessoas de boa vontade juntaram-se para apoiar as vítimas das cheias. Trata-se de um grupo encabeçado por um jovem conhecido artisticamente por DJ Hot Fingers. Sensibilizado pela situação crítica enfrentada por viajantes retidos devido à interrupção das vias de acesso, o artista decidiu fornecer de forma gratuita refeições às vítimas. Notamos que muita gente estava a ver ali uma oportunidade de negócio.
as pessoas confeccionam algumas refeições e vão para lá para vender. Mas demos-nos conta de que as pessoas, na verdade, só estão ali retidas, mas não é porque realmente dispõem de condições para poderem viver de takeaways em que tenham que pagar 300 meticais. Fomos tocados por esta situação e decidimos usar da nossa influência para angariarmos um pouco que nós conseguimos. Servimos 225 refeições. As pessoas agradeceram. Primeiro ficaram relutantes em aproximar, porque pensavam que é mais uma refeição daquelas de qualquer maneira, em que algumas até recebem, deitam fora, porque a qualidade não é boa. Mas depois, quando se deram conta, foram abraços e por aí. Uma das jovens integrantes ao movimento afirma que se juntou ao artista para reforçar a solidariedade com as pessoas retidas durante a viagem. Voluntariei-me para juntar-me ao grupo criado pelo nosso DJ Hot Fingers e não tem remuneração nisso. É uma vontade que eu tive de me juntar à equipe, que é para mostrar a solidariedade que nós temos pelos nossos irmãos, porque somos todos filhos da mesma pátria. Os beneficiários das refeições elogiam o gesto do artista e de todos envolvidos na ação solidária. Eu agradeço muito e peço a Deus que possa mais dar esses corações movidos com outros irmãos e continue, não só para nós, para também outras pessoas. Eu agradeço o povo de Xai-Xai, povo de Gaza. Eu de verdade fiquei muito emocionado quando vejo esse tipo de apoio, apesar que estou numa situação muito triste, mas pelo menos o coração fica um pouco alegre. E continuem fazendo também para outras pessoas que vão estar num sofrimento desse como que nós temos. DJ Hot Fingers desenvolveu também ações de evacuação de pessoas das zonas de risco para as zonas seguras após o aviso prévio sem qualquer tipo de cobrança, tendo abrangido 147 famílias. O artista tem promovido ainda ações de desenvolvimento da urbe através de mobilização de recursos para o melhoramento de algumas infraestruturas na praia de Xai-Xai, zona turística. Na Zambésia, tende a crescer o número de mulheres que aderem aos partos institucionais no Centro de Saúde de Lioma, no distrito de Gurue, naquela província. O fato agrada as autoridades sanitárias locais, tendo em conta a redução de complicações durante e depois do parto. Vitória Francisco, uma das parturientes, entrevistada pela equipe de reportagem do Ciência em Foco, afirma ter atendimento humanizado e deixa apelo às mulheres grávidas a se dirigirem à unidade sanitária de modo a terem parto seguro. Cheguei aqui às 0 horas, 2 horas recebi minha filha, me atenderam bem, não fiz mal. É bom nascer no hospital assim. Porque aqui há atendimento bom. Estou a falar para outras pessoas que estão em casa. Teve coisa, se acontecer isso, é correr para o hospital, ser atendimento bem. A parteira afeita na maternidade do Centro de Saúde de Lioma, Alice Júlio, pede a quem de direito à alocação de recursos humanos, materiais e requalificação do bloco da maternidade. Por dia eu costumo receber 5 a 6 gestantes. Tenho um dia mau e dias bons. Maus por quê? Porque tem aquelas outras que precisam para ir para o Gurue, não há transporte. Para se aumentasse mais pessoal de saúde, um médico e pedirmos, né, um reforço de... Não temos lençóis como estão a ver as camas. Apesar das dificuldades enfrentadas, o centro tem respondido positivamente com a demanda dos utentes que procuram de vários serviços de saúde. Os nascimentos ou as gravidezes não têm acontecido numa condição mais
mais acelerada, devido, em algum momento nós consideramos a falta de tempo, porque a população fica mais ligada às machambas, pode não ter muito tempo de estarem próximo dos seus parceiros e acabam reduzindo o número das gravidezes. Em média, nós temos assistido 130 partos mensais. O posto administrativo de Lioma conta com uma rede sanitária composta por 4 unidades sanitárias distribuídas em 4 localidades das 5 que o posto dispõe. A Associação dos Surdos de Moçambique, ASUMO, em Cabo Delgado, beneficia de 2 máquinas de costura oferecidas pelo gabinete da esposa do governador local. Com o equipamento, os membros daquela agremiação estarão capacitados para gerar renda para o sustento familiar. A organização conta atualmente com 150 membros inscritos na província, dos quais cerca de 30 possuem formação em cursos médio e técnico profissionais. Falando durante o encontro mantido com a esposa do governador de Cabo Delgado, Kimalaca João, presidente da associação em Cabo Delgado, afirmou que as pessoas com deficiência auditiva continuam a enfrentar múltiplas barreiras sociais e institucionais, sendo a discriminação no acesso ao emprego uma das principais. Temos formados em eletricidade, mas não têm emprego, não estão a conseguir emprego pelas dificuldades da deficiência que nós temos. Temos também 2 formados em medicina, uma mulher já se formou, já terminou SMI, o outro está na formação, que é o secretário da associação, está se formando nessa área, mas a mulher já terminou a formação de SMI. E não está a fazer nada, tem muitas barreiras, porque ela fala, mas ela tem problemas de ouvir. Então não está a conseguir nenhum emprego, está em casa com a sua formação. A esposa do governador de Cabo Delgado procedeu à entrega de 2 máquinas de corte e costura à associação, como forma de apoiar iniciativas de autoemprego e empreendedorismo entre os membros. Associação, a maior parte dos membros são jovens aqui com formação, tem aqui eletricistas, carpinteiros, pedreiros, pintores, quer dizer, todos os ofícios estão aqui representados. Nós, como gabinete, vamos trabalhar junto dos nossos parceiros para ajudar este grupo a ter mais expressão, a ser mais robusto e poder desenvolver atividades de autossustento. A Associação dos Surdos de Moçambique em Cabo Delgado apela a uma maior abertura do setor público e privado para a inclusão de pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho. O setor da saúde no distrito de Morumbala, na província da Zambésia, registra aumento de casos de malária ao notificar 137 mil casos em 2025 contra 101 mil casos em 2024. Para controlar a situação, o governo leva a cabo atividades de combate e prevenção da doença nas comunidades locais. O diretor distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, Felipe Chiroso, disse que o aumento da doença resulta em parte do incremento das intervenções em curso na expansão dos cuidados básicos nas comunidades. Nos anos passados, nós beneficiávamos, portanto, das intervenções que têm a ver com a PIDOM. Morumbana era um dos distritos, portanto, que se beneficiava, portanto, da PIDOM e mostrava, de facto, esta redução, tanto de casos de malária. E também, em 2023, fizemos a distribuição de redes mosquiteiras e nós tínhamos casos de malária, portanto, reduzidos. De lá para cá, não tivemos, portanto, nenhuma intervenção sobre tanto para PIDOM, tanto para redes mosquiteiras, olhando esse período, e as famílias já clamavam sem redes mosquiteiras, e olhando a situação do distrito, localização, portanto, tem muitos rios e pântanos, portanto, tivemos essa situação de tanto crescimento de casos de malária. A autoridade comunitária reitera maior comprometimento na sensibilização da população para adotar ações preventivas contra doenças de origem hídrica. É para comunicarmos a população, mobilizar a população para estar ciente no dia marcado, para receberem redes e também a toma de medicamentos na prevenção das doenças. Entretanto, Manuel Luiz e Estevão Gemusse, respectivamente, pedem ao governo a alocação de agentes polivalentes de saúde nas comunidades desprovidas dos cuidados básicos de saúde. Por causa da distância, a comunidade
e o centro de saúde. Estamos a pedir ao governo para aumentar, pelo menos os APs, para ajudar, no caso de, então, para estar sempre apoiar a população ou apoiar a minha comunidade. Existem no distrito 122 agentes polivalentes de saúde e 22 unidades sanitárias para 500 mil habitantes. Instituto de Comunicação Social capacita em Gaza 12 técnicos em matéria de pesquisa de audiência das rádios e televisões comunitárias. Com a formação, os quadros do ICS naquela parcela do país ficam habilitados a realizar aquele tipo de estudos e propor ações para responder às exigências das comunidades locais. Os formandos dizem que o treinamento constitui mais-valia porque adquiriram conhecimentos científicos sobre a pesquisa de audiência, o que vai ajudar a interpretar vários dados, principalmente no que diz respeito ao melhoramento do funcionamento das rádios. Desta capacitação tivemos instrumentos científicos que nos possam ajudar a interpretar alguns dados no que diz respeito ao funcionamento das próprias rádios, muito em particular a questão de pesquisa de audiência. É um instrumento que fazia falta porque fazíamos, na verdade, mas sem nenhuma base científica. E esta capacitação nos municiou para que possamos ter de forma sólida e científica resultados em que possam nos ajudar a interpretar nos próximos dias. Na minha rádio, eu espero mudar muita coisa. Em termos de audiência, foi um aprendizado de vermos até onde nós chegamos. Então, de hoje em diante, tem que começar de base até onde eu quero, que é o objetivo de alcançar toda a audiência da Rádio Comunitária de Xai-Xai, em termos de programas, em termos de noticiário, em termos de tudo aquilo que nós conseguimos fazer aqui na rádio. O delegado do Instituto de Comunicação Social de Gaza, Peter Janota, quem capacitou os técnicos, afirma que esta é uma fase inicial de um processo de formações que pretende realizar a nível das rádios comunitárias de Guijá, Chibuto, Limpopo e Massangena em 2026, com vista à criação de núcleos de pesquisadores. O que se pretende é criar núcleo de pesquisa. Temos aqui o ICS Xai-Xai como a base. Pode ser criado também outros núcleos de pesquisa na rádio comunitária de Mabalane, para poder atender Massangena e a própria rádio comunitária de Mabalane. Mas, para além da pesquisa que se realizou aqui na rádio comunitária de Xai-Xai, a intenção nos próximos dias ser realizada a pesquisa na rádio comunitária de Chibuto, a rádio comunitária de Guijá, Mabalane e Massangena. Tudo isso vai dependendo dos recursos financeiros que a delegação possui ou as próprias rádios comunitárias tenham os recursos suficientes para realizar o tipo de trabalho de pesquisa do campo. Com os resultados obtidos durante o trabalho de campo na cidade de Xai-Xai, constatou-se que a maior parte das pessoas vê mais televisão ao invés de ouvir a rádio, mas os que escutam preferem a rádio comunitária de Xai-Xai. Com esta nota de reportagem, colocamos ponto final à presente edição do ICS em Foco, o magazine informativo do Instituto de Comunicação Social. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima ocasião.